Hoje nós temos a honra e o prazer de trazer para a sala Isabel Pimentel de Castro Pinto, nosso amigo comum, meu colega Carlos Viveiros. Quase nasceu no mesmo ano que eu nasci. Nasci em 50, nasci em 51. Ele tem 73, eu vou completar 72. O Ricardo acaba de lançar um livro memorável, memorável. Memórias de um Tempo Obscuro. Ricardo, você é paulioca ou é caurilista, o Ricardo Viveiros? Zé, obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite. Eu nasci no Rio de Janeiro e fui criado por aí. Morei no Paraná, em Curitiba, morei em Belo Horizonte, em Minas Gerais, morei em Petrópolis, no estado do Rio, e viajei o mundo, rodei muito, mas eu estou em São Paulo há 40 anos. Já sou cidadão paulistano pela Câmara e sou apaixonado por São Paulo. Eu viajo, volto com uma saudade sempre muito grande. Eu aprendi a entender São Paulo, gosto muito daqui. Eu também sou cidadão paulistano, graças ao vereador Kiko Formiga, filho de Eurípides Formiga, que me lançou no jornalismo. Eu tenho 52 anos de São Paulo, tenho 4 filhos paulistanos e só um neto paulistano. É, e estou aqui empatando com o Ricardo. Mas eu quero começar a dizer a vocês que esse livro aqui pode servir de grande inspiração para mim, porque eu sempre quis escrever um livro como esse. Não, é claro, com a clareza, a simplicidade do texto de Ricardo Viveiro, mas contendo alguns textos meus que a gente vai organizar para ver se encontra alguém para ler, né? O Ricardo é autor de mais de 50 livros e, e tem a honra de apresentar para vocês um prefácio de um dos caras que eu considero gênios do Brasil, José de Souza Martins, professor apenas de Oxford. No fim do prefácio, que dignifica e que mostra a dimensão do livro do Ricardo, o Zé de Souza vinha falando no inconformismo do Ricardo, e diz que coisa do inconformista que ele o inconformismo como missão é como chamamento, esperança de quem sabe que cada dia e todos os dias começam com a luz da aurora para que o discernimento possa vencer a escuridão. Tomara que o gênio de Zé de Souza, junto com o talento de Ricardo, faça o Brasil viver essa profecia, essa previsão do professor, membro da Academia Paulista de Letras, Zé de Souza Martins, professor da USP. O que é que você tem a dizer a respeito das possibilidades de virmos a confirmar essa predição, Ricardo Viveiros? Então, Zé, o que aconteceu foi o seguinte: nos últimos 5 anos, eu escrevo já há muitos anos para a Folha de São Paulo e às vezes para o Estadão, artigos e tal. Nos últimos 5 anos, eu fui muito frequente, porque houve tema, houve assunto, houve motivo para essa frequência. E eu vim mostrando tudo o que estava acontecendo. Eu fiquei muito feliz outro dia com um comentário de um colega que fez uma resenha para a Folha de São Paulo sobre o livro, dizendo que eu trato temas espinhosos com delicadeza e elegância. Então, eu vim mostrando o problema que o Brasil estava enfrentando, problema esse vivido por todos nós. E as pessoas me diziam: reúne tudo isso no livro, reúne tudo isso aí no livro e tal, tal, tal. Eu acabei tomando coragem, fiz uma seleção dos artigos, montei uma ordem cronológica, e aí, comentando com um colega nosso, eu estava pensando em chamar um jornalista para fazer o prefácio, um livro de jornalista, um livro de artigos de jornalista, caberia um colega, um de vocês, né, fazer o prefácio.
Mas o Ricardo Couto, que é colega nosso, disse para mim assim: não, se eu fosse você, convidava um cientista social. Porque você é jornalista, você convida um jornalista, vai ficar tudo em casa, todo mundo sabe que o pessoal gosta de você e tal. É melhor você buscar um cientista social aí, uma pessoa conhecida, respeitada e tal. Aí eu fui pensando em vários nomes, até que veio a imagem do professor José de Souza Martins, que é um homem acima do bem e do mal, como você colocou, uma pessoa muito respeitada, com uma história de vida fantástica, com qualidades aí difíceis de numerar. E aí tomei a liberdade de procurar por ele, humildemente, né? E disse: professor, posso mandar? Ele falou: pode, mande e tal. E ele gostou do livro, disse para mim: eu entrego até 31 de dezembro. Isso era em setembro do ano passado. Exatamente no dia 31 de dezembro do ano passado, ele me mandou esse prefácio maravilhoso, generoso, né, a respeito do meu trabalho. E aí eu procurei a alguns editores, entre esses me chamou a atenção, na lembrança, o professor Jaime Pinsky, da Unicamp, que tem a editora Contexto, que é uma editora de humanidades, uma editora séria, responsável, uma editora que teve um papel muito importante na ditadura, enfim. E aí levei o livro para lá e ele ficou muito satisfeito, até porque o professor José de Souza Martins, por coincidência, é o autor da editora dele. E aí caprichou, fez o livro com muito carinho, investiu Uma no edição livro, fizemos belíssima, uma a bela diagramação. edição, Pois uma é, diagramação do Vilas maravilhosa. Boas, é do Vilas Boas, em cima de uma foto do Eduardo Mui Laerte, que foi secretário de Justiça, secretário de Segurança, um jurista famoso, que se tornou um fotógrafo respeitadíssimo pela qualidade. E aí, o lançamento foi semana passada, tiveram lá mais de 300 pessoas, Que empresários, beleza. autoridades acadêmicas, foi uma beleza. E aí está o livro, que tem a pretensão de alertar. Uma coisa, Zé, é o seguinte: você vive o fato lá atrás, você está na emoção do fato. Então, o seu entendimento, a sua visão, a sua reflexão é na hora da emoção. Passado o tempo, você revê esse fato e com detalhes que você não soube naquela época. Você reflete e pode ajudar a não deixar acontecer de novo e pode ajudar a fazer acontecer o que não aconteceu e deveria. Então, a pretensão do livro é exatamente essa que, poeticamente, o professor Dr. José de Souza Martins colocou no final do prefácio dele, que você, com muita propriedade, destacou. Aqui eu estou ao lado de onde trabalha a historiadora da USP, Maria Isabel Pimentel de Castro Pinto, que se emocionou muito com o texto de Zé de Souza sobre a morte do menino carioca, lá, o Borel, R. Borel. E chorou e procurou Zé Martins e tal, e o texto realmente que ele escreveu era belíssimo. Mas eu quero fazer referência a outra personagem da minha idolatria pessoal, esse da minha infância. O meu ídolo de infância era um repórter da revista O Cruzeiro, chamado Audálio Dantas. Audálio Dantas revelou ao Brasil uma negra favelada, na favela do Canindé, chamada Carolina Maria de Jesus, um livro chamado Quarto de Despejo. E eu quero chamar a sua atenção, você que resgata o papel do Audálio no seu livro. O Audálio é um dos autores da grande manifestação na Sé, da missa, do ato ecumênico de Dom Paulo Evaristo Arnes, personagem do seu livro, do rabino Henry Sobel e do pastor Jaime Wright. Eu quero chamar a sua atenção porque está na hora de fazer um artigo defendendo o Audálio Dantas, da sanha da família, dos descendentes da mulher que ele lançou, porque o Audálio Dantas foi um cara, da história do Brasil. A ditadura começou a cair você concorda comigo, naquele ato, né? E continuou com o Henry Sobel enterrando o Vladimir Herzog
no campo santo judeu e não entre os suicidas, e por aí afora. E o Haddad está sendo vítima de uma campanha de identitários ligados à família que querem tomar toda a glória que ele teve de lançar a Carolina e dizer que ela é um ladrão, um aproveitador do talento literário da Carolina. Zé, eu fui muito amigo do Audálio, fui companheiro do Audálio, fizemos muitas coisas juntos, em alguns momentos trabalhamos juntos, etc. O Audálio foi um dos maiores repórteres da história deste país. Ele era um repórter atento, ele tinha aquele olhar de quem vê atrás das coisas. E uma vez, passando pela favela do Canindé, ele viu aquela personagem escrevendo e chamou atenção aquele carro de coleta de lixo e tal, um carrinho de madeira, aquela senhora negra ali escrevendo no papel e tal. Ele foi lá, procurou, parou o carro, voltou, foi lá, conversou com ela, se interessou por ela e lançou esse livro, que é um dos livros mais vendidos no mundo, traduzido para vários idiomas. Ele resgatou com absoluta honestidade o trabalho dela, valorizou o trabalho dela. Além da reportagem que fez, que lançou para todo o Brasil, no Cruzeiro, ele montou esse livro e fez esse livro, e a vida inteira foi parceiro dela. Eles tiveram uma relação interessante, né? de amor e de ódio, porque ora ela brigava com ele, reclamava dele, ora ela elogiava, defendia, agradecia a ele e tal. E, de fato, esse momento agora é um momento ruim, porque ele já morreu, não está aí para se defender. Foi uma pessoa brilhante, uma pessoa honesta, uma pessoa séria, em tudo que fez, em cargos que ocupou, como deputado federal, como presidente do sindicato de jornalistas, realizou um trabalho magnífico na defesa da democracia, da liberdade, arriscou a vida para que nós possamos estar aqui hoje conversando livremente e tudo, e é muito triste que a memória dele não seja defendida, não seja respeitada. Você tem toda a razão. Ele precisa e deve ser defendido. Eu tenho feito isso, eu sou muito amigo da viúva, né, a Vanira Kunc, sou muito amigo das filhas, a Mariana e a Juliana. Elas estiveram as três no lançamento do livro agora, semana passada, são amigas nossas de família, porque eu fui amigo do Audálio a vida toda, e isso dói muito, muito mesmo. Elas sabem o marido e o pai que tiveram, mas, de toda maneira, isso dói, em especial depois que ele se foi, né? Então, essa é uma missão de todos nós, resgatar, defender e mostrar quem foi Audálio Dantas. Outro grande repórter dessa época, mas hoje um consagrado escritor, inclusive da Academia Brasileira de Letras, também é personagem aqui da orelha do seu livro. Esse texto do Audálio, que eu li uma parte, eu tirei dessa orelha. Em cima do texto do Audálio tem um texto do Inácio de Loyola Brandão. Viveiros conta os fatos se abrindo. Traduz aí o nosso querido autor do Zero. Como é que é? Como é que você faz para confirmar o que ele fala? Os fatos se abrindo. Contar os fatos se abrindo. Como no caso da Carolina de Jesus. Pois é, eu nasci repórter e fui repórter e sou repórter. Na verdade, o repórter que eu sou ensinou o escritor que eu me tornei a escrever, né? E a buscar os fatos. Aí é que está. Eu tive a oportunidade de conversar com Borges, eu tive a oportunidade de conversar com Gabriel Garcia Marques, eu tive a oportunidade de conversar com uma série de grandes jornalistas do Brasil. Pablo Neruda, que está aqui no livro. Pablo Neruda, que está no tive livro. a oportunidade de tomar uísque com Pablo Neruda. E aí, o que acontece? Eles todos sempre diziam o seguinte: não existe ficção, é tudo realidade. O Jorge Amado me falava isso. Não existe ficção, é tudo realidade. E o repórter ele se torna melhor quando ele tem esse olhar que vai além do que você está vendo.
Então, quando você consegue ver atrás das coisas, quando você consegue garimpar o fato, garimpar a notícia, você consegue contar isso com leveza, com princípio, meio e fim, de maneira saborosa, sem que seja chato, né? Porque às vezes a gente quer escrever e tem a pretensão de ser erudito, de mostrar que sabe, que tem cultura e tal. E o texto para o leitor nem sempre fica agradável. Agora, como diz aí o Zé de Souza Martins, mais uma vez no prefácio, o livro eu escrevo como conversa de trem, de metrô, de bar, né, de café no trabalho. Então, o repórter é um contador de histórias. Né? Ele vê, reflete e conta, mas a grande missão é chamar a atenção do leitor. Isso que o Drummond também fala aí nessa mesma orelha de mim. Né? Quando você consegue chamar a atenção do leitor, você. Peraí, agora você falou num santo da minha predileção. Pô, que é isso, cara? Espera aí, cara. É raro entre muitos os que, como você é o Ricardo Viveiro, não sou eu, não, conseguem prender a atenção do leitor. Era disso que ele estava falando. Aí eu aproveitei aqui e meti um santo da minha predileção, lá de Itabira, Minas Gerais, no meio, né? Então, e o Loyola disse isso aí no prefácio do livro que eu escrevi sobre o ministro Sidney Sanches, o que foi presidente do Supremo Tribunal Federal, um menino pobre de Rincão, filho de um ferroviário humilde, e que lavava o chão do cartório lá, de calça curta, pé no chão, e que foi galgando, galgando, galgando pelo seu brilho, pelo seu entusiasmo, pela sua capacidade, e chegou a presidente do Supremo Tribunal Federal. O livro chama-se Justiça Seja Feita. Esse livro faz muito sucesso, é a história do Sidney Sanches, que foi colega de escola do Inácio de Loyola Brandão. Eu descobri isso, eles estudaram juntos. E Em aí Araraquara? Em convidei o Loyola Araraquara? para prefaciar o livro, o Loyola topou feliz, Em né? Araraquara? E fez um trabalho bonito. Os dois foram colegas de escola em Araraquara? Em O Sidney e o Araraquara, Lohan? exatamente. É. Então, a professora deles foi Ruth Cardoso, sabia? Pois E um, então, tem essa história, é verdade, tem essa é, história. é, e um dos colegas dele, o Marco Antônio Rocha. Agora, Isso, o aliás, Marquinhos. eu queria consertar um erro meu aqui, que eu esqueci de falar um pouco mais, e você fala aqui no livro, do verdadeiro artífice do ato ecumênico, foi Dom Paulo Evaristo Arnes, um herói da democracia no Brasil e o grande idealizador daquele ato ecumênico. E o Dom Paulo não faz por menos aqui. Ele está também na orelha do livro, né? É, lutar, mesmo que muita gente considere ilusão sonhar com a fraternidade e a justiça. A cara de Dom Paulo, hein? Eu fiquei muito honrado. Esse foi um prefácio que Dom Paulo fez, dos poucos que aceitou fazer na vida, para um livro, curiosamente, de poesia que eu escrevi e publiquei nos anos 80, e ele carinhosamente me fez esse belo prefácio, do qual eu tirei essa frase, que ele analisa meu trabalho de andar por aí pela periferia e acompanhar a luta do pessoal mais humilde, e que a gente também retrata no livro, e busca defender, né, sempre corajosamente e por justiça o direito das pessoas, o respeito ao próximo, a não violência, a questão dos preconceitos, combater sempre as diferenças, enfim, a gente buscar a unidade pela união, pelo amor, pela fraternidade de todos nós. Eu quero aqui também, para completar o meu resgate da imagem de Dom Paulo, lembrar que quando eu falo da importância do ato da Sé, é que a Sé foi cercada pelos militares para impedir o acesso do público ao ato ecumênico.
E o público foi, lotou a igreja, a frente da igreja, e eu não sei se o general Gonçalves Dias estava lá, mas o fato é que alguém deixou isso acontecer e passou. Então, essa homenagem ao Dom Paulo é uma homenagem à democracia, porque esse ato, eu repito, demorou um pouco até a ditadura cair, mas é o ato fundamental quando a classe média perdeu completamente a ilusão em relação às vantagens do regime ditatorial militar. Mas, voltando aqui para a obra do Ricardo, o Ricardo escreve um capítulo do livro a respeito de um trabalho de dois queridos amigos meus, uma adaptação de Geraldo Carneiro, do Rei Lear, de William Shakespeare, que, pela minha imodesta opinião, é autor do mais lindo texto que um ser humano escreveu, que é o Discurso de Marco Antônio, que o Lacerda, inclusive, traduziu e leu, né? Traduziu e leu a peça inteira, a tragédia Júlio César. Né? O, o Geraldo fez uma tradução e resumiu o Rei Lear e entregou a um outro querido amigo, está lá numa fazenda, o meu querido amigo Juca de Oliveira, da Academia Paulista de Letras, e o grande ator que o Juca é. Eu conheci o Juca porque ele era amigo do meu amigo Paulinho Pontes, lá de Campina Grande, e eles faziam uma peça, eu não me lembro bem que peça era, mas aí foi aí que eu me aproximei do Juca através do Paulinho, e a gente ia filar. Teve um show aí da Bibi, e a Bibi contou a seguinte piada. O meu marido, que era o Paulinho, era tão comunista que me deu o Capital de Marx de presente de Natal. Aí eu falei, ô Bibi, eu estava entre aqueles meninos. Não, eu conheci muito, eu fui muito amigo do Paulinho. Ela disse: pensa que eu não me lembro de você, está todo gordinho aí, todo bonitinho, mas você era daqueles famintos de Campina Grande que iam filar feijoada e rabada lá em casa de madrugada. Como é que foi essa sua aventura na crítica de teatro, abordando essa adaptação do Geraldo Nogueira, Geraldo Carneiro, que eu considero também primorosa, e com uma interpretação do Juca arrasadora? Então, naquele momento, aí é que está talvez o mérito desse livro, porque ele reconta fatos, ele faz você refletir fora do calor do momento sobre fatos passados. Naquele momento se discutia a eterna encrenca do INSS do Brasil, quem tem direito, quem não tem, se aumenta, se diminui, se cria gatilho, não sei o que e tal. E aí eu tinha ido ver, porque sou também amigo do Juca de Oliveira, essa montagem do Geraldinho, do Rei Lear. E fiquei muito emocionado, e ao relembrar a história, eu vi ali o INSS e fiz a ponte entre as duas coisas, mostrando que um texto do Shakespeare tão antigo, tão centenário, retratava a realidade que o povo brasileiro sofria hoje, o trabalhador que se dedica aí 30, 35 anos na luta do dia a dia e que não tem reconhecimento, tem uma aposentadoria medíocre que não dá para ele comprar o remédio, às vezes, que toma pela idade, por problemas de saúde, etc. Então, eu fiz aí o paralelo entre o Rei Lear, do Shakespeare, e o INSS nosso aqui de cada dia. E o Juca e o Geraldinho ficaram muito felizes, tiveram o carinho de me telefonar, de agradecer, enfim. Né? E a peça fez muito sucesso à época, como tudo que o Juca faz. Aliás, o Juca é também um grande autor, um Sim, grande senhor. dramaturgo. Né? Tem textos maravilhosos. As favas com os escrúpulos, por exemplo. O título desse capítulo é Shakespeare, INSS e amor. O Ricardo tem que falar em amor. Cara. A dona Márcia sabe disso, aquela colombiana. Todos sabem. Escuta aqui, vamos falar de amor, mas vamos falar de corrupção, né? Corrupção é um tema que você fez uma frase aqui que eu pensei para dizer aqui aos nossos queridos. Antes eu queria contar para você que
blazer que eu estou usando é uma homenagem ao meu primo querido Tiago Benevenuto Pinto, de 15 anos, que mora em Sousa, e adora esse blazer. Quando eu uso, eu sempre dedico o programa para ele. Mas você falou de corrupção, é o seguinte: tomara que o time do povo vença, mas a taça, mas vença. Mas eu te pergunto, leva a taça e os cartolas, hein? Será que vai dar para o povo vencer essa guerra com a corrupção, com o Congresso trabalhando contra, o Lula trabalhando contra, o PT trabalhando contra, o governo e a oposição? Será? Será, meu amigo Ricardo Viveiro? Essa é outra analogia que eu me permiti fazer, e esse artigo fez muito sucesso à época, foi republicado no Brasil todo, inclusive no exterior. É a analogia entre a cartolagem, a, 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 a estrutura do futebol, que curiosamente passa não apenas pelos cartolas do clube, pelo técnico, pela comissão técnica, pelos jogadores, como passa, muito além da CBF e das federações estaduais, passa por coisas inimagináveis. O pai do jogador, a mãe do jogador, o procurador do jogador, o advogado, a namorada, a amante, todo mundo participa, influencia, cria caso, incomoda e acaba levando algum, né, e tal. Então, eu fiz esse paralelo do futebol com a corrupção, e são coisas que acabam tendo caminhos diferentes, mas que são semelhantes. Semelhantes como? Na estrutura de desrespeito à sociedade. Né? Você imaginar que, da mesma forma que o contribuinte quer ver o dinheiro dele virar estrada, hospital, escola, segurança, o torcedor, aquele apaixonado, que depois de um dia suado de trabalho, com pouco dinheiro que tem, compra o ingresso, vai para o estádio assistir o jogo, e às vezes aquele jogo, como a gente tem visto aí, está manipulado, está trabalhado no sentido da corrupção, do desmando, da inconsequência. Então, a mesma cartolagem do futebol é a cartolagem do político desonesto, ambas atuando nesse campo da corrupção. Então, o paralelo aí feito, ele é um paralelo que mostra essa verdade, tanto de um lado quanto do outro. Eu vi um artigo também nesse livro muito interessante sobre trabalho escravo e me ocorreu o seguinte: hoje o mundo está às vésperas da China se transformar na grande economia mundial e o Xi Jinping o grande líder. O pessoal da esquerda imagina que a China é um país comunista, mas o meu amigo, o querido Joaci Góes, escreveu um livro dessa grossura sobre esquerdas e direitas, dizendo que hoje só há ditaduras fascistas. E a China é uma ditadura fascista e escravocrata. A China está ganhando esse grande papel de fortuna do mundo porque explora trabalho escravo, com um pouco de diferença da antiga escravidão, porque os trabalhadores têm casa e tal, mas é um trabalho escravo que torna o produto da indústria chinesa incompatível com a compra no mercado pelo preço alto. Você já chegou a pensar sobre essa grande contradição? Não, segundo esse meu amigo, não existe mais ditadura comunista no mundo. Todas as ditaduras do mundo, ou você é democracia ou você é fascista. Zé, eu tive a oportunidade, durante mais de 30 anos, fiz muita matéria internacional. Eu conheço 114 países do mundo trabalhando. E nessa oportunidade, eu fui à China 4 vezes. Eu fui à China quando era absolutamente fechado, fui à China no processo já de semi-abertura, fui à China num processo de abertura, e eu já explico qual abertura, e fui à China já mais recentemente. Então, o que o regime fez foi uma coisa inteligente, astuta, né, ardilosa. Eles pegaram o que havia de bom no comunismo, pegaram o que havia de bom no capitalismo e fizeram, na prática, um regime híbrido.
Agora, com bilhões de pessoas, a questão de ordem, disciplina e etc. e tal, eles mantêm aquilo fechado e tal. E essa questão da mão de obra é complicada mesmo. Há aspectos que a gente tem que considerar, como eu visitei fábricas e tal, você chega na fábrica, é um mar de bicicleta. Eu perguntei para o sujeito assim: o estacionamento é só bicicleta, milhares. E elas são iguais. Eu disse: como é que o cara na saída sabe qual que é a bicicleta dele, né? Gente, se não sabe, ele pega qualquer uma e vai e volta, e no dia seguinte está por aí. O importante é ir embora para casa e tal. Agora, muitos não vão para casa. Por quê? Porque tem café, almoço e janta, né? E o salário é baixo, as condições realmente não são boas, mas há um trabalho no sentido até de entender que o mundo que consome o produto chinês agora já exige, com base em ESG, em compliance, etc., a mesma coisa que exige aqui do Brasil, que não pode ter trabalho infantil, que não pode ter trabalho escravo, que a condição de trabalho tem que ser melhor e tal. Então, a própria China, inteligentemente, está revendo certos princípios trabalhistas no sentido de atender, não é por boa, é no sentido de atender a demanda internacional para os seus produtos. Agora, é irreversível que eles sejam uma grande potência econômica, isso não vai ter jeito, é burrada o país que não quer negociar com a China. Nós vimos aqui o Bolsonaro fazer a questão ideológica da vacina, ou seja, se é chinês, é comunista, então não serve. Ora, vacina é para salvar a vida, não importa quem fez, né? Numa situação de pandemia e etc. E tal. Então, brigar com a China hoje não é inteligente. Agora, tem que ter cuidado da relação. Por quê? Porque ainda eles são da prática desleal, da prática, às vezes até ilegal, no sentido da comercialização do que eles fabricam e tal. Agora, é inegável que tem uma força econômica. Então, não ser parceiro da China hoje é fechar uma porta perigosa para qualquer país, em especial o Brasil. Você lembrou aqui um personagem maravilhoso, o Darcy Ribeiro. Você lembrou uma frase que ele disse que veja o mundo como um índio, seja um índio na sabedoria, né? Porque ele disse que o índio primeiro observa, tal, né? Então eu gostei muito dessa sua citação. Mas eu queria me referir ao chefe do Darcy, que a gente está acabando nosso tempo, e eu queria lhe dizer, fazer um comentário que você pudesse encerrar essa brilhante, essa maravilhosa entrevista, dizendo a você que você compre o livro Memórias de um Tempo Obscuro, de Ricardo Viveiros, como ele já falou, da editora Contexto, do Jaime Pinsky, professor de História, que eu conheci pelas mãos de Zeferino Vaz, da Unicamp. Que falta que faz o engenheiro Leonel em Ricardo Viveiros. Olha, o Leonel, ele dá um livro. Eu entrevistei o Brizola em Portugal, eu entrevistei o Brizola no Uruguai, eu entrevistei o Brizola no Rio de Janeiro, eu entrevistei o Brizola em São Paulo. O Brizola, as minhas histórias com o Leonel Brizola dariam só elas um livro, né? E ele foi uma figura. É claro que todo político, todo e qualquer político, da esquerda, da direita, do centro, enfim, ele tem suas qualidades, seus defeitos, como todo ser humano. Agora, há alguns políticos da história do Brasil que marcaram época por sua inteligência, por seu brilho, pela sua maneira de conduzir as coisas e tal. Nesse livro tem aí um artigo que fala do que nós estamos vivendo hoje, que é a questão de frente ampla, a dificuldade do Lula de fazer vingar a frente ampla que está permitindo ou permitirá, se der certo, continuar dando certo, deu certo na eleição, mas tem que continuar dando certo agora na gestão, essa coisa de frente ampla, que nunca deu certo. O Brizola tentou isso, né, não conseguiu, e outros tentaram e não conseguiram. Essa questão de frente ampla. Jango, Juscelino, Jango, Juscelino, Lacerda, Brizola, né? Brizola. Enfim. Não Agora, colou. funcionou para a eleição do Lula. Vamos ver se vai dar certo,
porque o povo já agora começa, cada um, se posicionar em relação ao futuro, puxar a sardinha para sua brasa, aquela coisa que a gente sabe. Mas o Brizola, eu tenho histórias. Outro dia, o neto do Brizola, João Brizola, veio do Rio almoçar aqui em casa para ouvir histórias do avô. E ele estava lá no lançamento do livro, ele veio do Rio para ir ao lançamento. O Leonel Brizola foi uma grande figura. Esse livro tem histórias com esse tipo de personagem. Só a rede da legalidade já. Aliás, tem um livro brilhante do Flávio Tavares sobre a rede da legalidade. E você conheceu muito o J.B. Lemos, que foi meu pai no jornalismo. O J.B. Lemos tinha lembranças maravilhosas da rede da legalidade. Nós temos aqui um mundo infinito. O livro do Ricardo Viveiro não é um livro grosso, assim como o do Joaci, por exemplo. Ele tem 200 páginas, mas tem muito conteúdo e você vai aprender muito com ele. Compre o livro e leia. Se não, pode ser também na Amazon, né? Como é que chama aquele aparelho que lê livro? São plataformas digitais, né? Tem Magazine Luiza, Americanas, Amazon, várias, né? que Isso aí. comercializam. E, Aquela estante virtual. é, isso aí. Mas, olha, eu sou rato de livraria, você também. Eu É, gosto de ir lá na Livraria da Vila, ir lá na Livraria da Travessa, na Saraiva, na Martins Fontes. Eu gosto de ir na livraria, conversar. Quando eu era menino, o rapaz que atendia na livraria era um intelectual, o vendedor. Você ia lá e é. discutia com ele. Literatura. Hoje o cara procura lavoura arcaica na estante de agricultura. Cai com Exatamente. o grande romance do Radon Nassau. Mas olha aqui, se você for lá na Livraria da Travessa, que você citou, você vai encontrar lá, antes de atravessar o meu livro de poesia, você nem vai se interessar, porque você já tem um aí, um exemplar que eu lhe mandei, né? Eu Já me espero que você... interessei e li, e gostei. Ah, que bom! Vamos terminando por aqui, mas eu queria muito mais. Olha, o livro e o Ricardo é uma personagem riquíssima e o livro é fantástico. Então, eu ponho aqui meu carimbo no livro. Ricardo, muito obrigado pela sua gentileza de atender aqui o canal José Neumann de Pinto no YouTube. E até a próxima, porque sei lá, daqui a 2, 3 meses você já vai estar com um livro aí sobre a rede da legalidade, ou as lições do nosso amigo Darcy Ribeiro, etc. Grande figura. Zé, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado. Olha, você me telefonou comentando do livro e me convidando para a entrevista e me falou, e eu disse para os meus filhos na hora do almoço, o Zé é uma das pessoas mais sinceras que eu conheci na vida. E, às vezes, ele consegue até desafetos, embora seja uma pessoa sedutora, simpática, querida, porque ele é muito verdadeiro no que ele fala, ele é muito sincero. Então, ele ter elogiado o meu livro é, para mim, motivo de acreditar que esse livro até presta.